Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, episódio número 433. 433, que é 100 depois do 333. É verdade. É verdade. Pois, olha, está a funcionar. Hoje vamos falar sobre como é que sabemos que as nossas estratégias estão a funcionar, principalmente quando falamos de coisas abstratas como o relacionamento, a parentalidade, a carreira, o propósito, não é? Dá muitas voltas esta conversa. Estamos a tentar explorar aqui uma métrica. Tu tens uma proposta. Sim. Eu ia dizer quase genial. Quase genial, que depois tu vais estragar completamente e deitar por terra. Sim. Mas no fim ainda tentamos apresentar aqui algumas ideias como é que nós podemos avaliar se algo está a funcionar. Então, mais do que tentar, nós apresentamos mesmo. Ok. Olha, mas antes disso, quero falar contigo sobre outra coisa, que é o Life Training Day 25. 2025. O Life Training Day 2025, nós na semana passada já lançamos aqui, fizemos o lançamento do evento, mas agora ele já está totalmente lançado, com o programa apresentado, os palestrantes e convidados especiais do evento já estão bem conhecidos. O evento vai decorrer no dia 7 de junho, é um sábado, no grande auditório do Esqueté, em Lisboa, entre as 10 e as 17h30, okay? Com uma pausa para almoço a meio, como é óbvio, e queremos, como é óbvio, convidar todas as pessoas que ouvem o podcast a comprarem bilhetes e a estarem connosco nesse dia. Olha, qual é a intenção desse evento? Olha, o Life Training Day, ele é o grande conceito do evento é treino para a vida, que é o surprise, não é? Porque é o conceito da Life Training desde que foi criado em 2008. E nós vamos estar muito focados em partilhar estratégias que realmente funcionam nas várias áreas da vida. E para o fazer, nós vamos estar em palco, vamos ter vários oradores, eu vou estar em palco, tu também vais estar em palco, e acho que vamos ter assim um dia repleto de descobertas, de partilhas muito interessantes. Vamos ter um dia onde nós vamos provocar reflexão e vamos entregar estratégias práticas. E isso é um objetivo que nós os dois temos, é o objetivo que as pessoas que nós convidamos a estarem connosco no evento também têm. E acho que vai ser um processo assim bastante orientado. Os participantes vão receber um workbook onde vão poder tomar notas de forma organizada das estratégias todas que vão receber. Nós vamos ter em palco o Ricardo Pinhão, que vai partilhar estratégias na área da energia, não é? O Ricardo, que muitas pessoas conhecem, trabalha há muitos anos connosco, é um instrutor do método IMOF, ele é o Master Trainer da Oxygen Advantage em Portugal, e ele tem uma paixão pela utilização da fisiologia para gerar mais energia. E acho que nos vai propor estratégias muito interessantes e também propor algumas pequenas dinâmicas com a audiência. Tu vais estar a falar sobre estratégias que realmente funcionam nos relacionamentos, não é? Para comunicarmos melhor e de forma mais consciente. Disse bem? Disseste bem. Sim. Eu vou estar, sobretudo, focado em estratégias na área mental e vou propor uma série de estratégias da auto-hipnose para nós podermos utilizar assim de uma forma muito prática e rápida para podermos aceder a mais recursos dentro de nós, com base na auto-hipnose. Vamos fazer umas experiências bem interessantes. Vamos ter dois convidados em palco a ter conversas connosco, portanto serão, para quem gosta de ouvir o podcast, acho que vai adorar esses momentos. Vamos ter a Nur Palma, que vai falar sobre as estratégias que ela tem aprendido ao entrevistar no seu podcast algumas das pessoas mais conhecidas no mundo do desenvolvimento pessoal. Somos Infinitos, chama-se o podcast. E o Éder Lopes, que vai falar sobre, em conversa, sobre como esta ideia do treino de competências pode ser útil não só no desporto de alta competição, não é? De onde toda a gente conhece o Éder, mas também noutras áreas da vida que lhe são muito importantes, nomeadamente
à parentalidade e a nova carreira que ele está a seguir. E depois vamos ter ainda também a Joana Areias a falar-nos sobre a jornada do herói. A Joana é terapeuta junguiana e tem uma capacidade, um conhecimento e uma experiência muito grande para falar deste tema, que é um tema que às vezes aparece assim no meio do desenvolvimento pessoal, mas tratado de uma forma um pouco superficial, e a Joana vai nos conduzir assim numa aventura pela jornada. Para nós entendermos melhor a nossa própria jornada do herói. E nós vamos fazer isto tudo dentro de um ambiente assim bem life training, ou seja, animado, leve, esperamos nós criando também muitas ligações e conexões entre as pessoas que vão estar na audiência. E então a ideia é nós passarmos todos juntos um sábado de verdadeiro desenvolvimento pessoal. Uma excelente oportunidade para conectar com pessoas que ouvem o podcast, pessoas que já fizeram muita formação connosco, mas também quem está assim no início quer saber um bocadinho mais. Portanto, acho que vai ser um evento que pode servir qualquer realidade, desde que tenha assim um interesse por esses temas. Certo, porque nós vamos apresentar estratégias de desenvolvimento pessoal a partir de ângulos diversos. E mesmo para quem, por exemplo, já nos ouviu imenso, já fez cursos connosco, acho que tanto eu como tu vamos apresentar aqui conteúdos com um ângulo diferente, que eu acho que vai ser bastante satisfatório. Sim, e vamos ter aqui o Ricardo, a Nur, a Joana e o Éder, que a fazerem contributos que acho que vão ser mesmo especiais. Certo. E eu acho que uma das coisas que nos está a mobilizar, até pegando num dos temas que nós desenvolvemos aqui no podcast recentemente, é que nós não queremos que este seja um evento de inspiração. Nós queremos que este seja um evento de apelo à ação. E para sairmos do evento com estratégias que nós possamos utilizar imediatamente, inclusivamente durante o próprio evento. E, portanto, eu acho que vai ser um dia em cheio. Nós ainda temos, na sequência do evento, vamos ter um workshop online, que vai ser facilitado por nós os dois. Né? Portanto, ao aderirem ao evento, vão ter a possibilidade de adquirir o bilhete normal ou o bilhete especial. O bilhete especial vai-vos dar a possibilidade, para além de poderem aceder também às gravações do próprio evento, todas as palestras do evento, vão poder também depois participar num workshop de 3 horas connosco, onde nós vamos aprofundar todos os temas e depois também poderão ter acesso à gravação desse workshop. Portanto, o bilhete especial é para quem ainda quiser mais um bocadinho de Pedro, Mia e de treino para a vida. Isso mesmo. Sim. Agora vamos ver o que funciona? Agora vamos ver o que realmente funciona. Aí vamos dar. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Mia, a minha obsessão esta semana... A minha obsessão é a pergunta... Tens uma obsessão semanal? Tenho. A minha obsessão desta semana é a pergunta: como é que eu sei que isto está a funcionar? E deixa-me contextualizar assim um bocadinho isto, não é? Que quando eu estou a trabalhar com alguém numa sessão de coaching, nós... estamos, no fundo, em busca de encontrar estratégias para gerar um determinado resultado. E como é que nós sabemos que a estratégia funcionou? Porque ou se obtém o resultado ou porque há uma aproximação ao resultado. E isto é relativamente fácil de fazer e de compreender quando, sei lá, imagina que alguém diz: o meu objetivo é perder 5 quilos. Né? E a pessoa depois define uma estratégia qualquer. Vou-me alimentar de uma forma diferente, ou vou fazer exercício físico, o que quer que seja. A pessoa, pela natureza do objetivo, já há uma métrica associada. Não é? A pessoa vai-se pesando, não é? Ou se for esse o objetivo, não é? E vai percebendo se está a aproximar, se está a afastar, se está igual. Se a dieta está a funcionar, no fundo. Sim, ou seja, no fundo a pessoa pode ter uma noção de isto está a funcionar. Não é? Claro que depois agora podíamos discutir, às vezes funciona por um lado, mas não funciona por outro. Imagina, a pessoa até pode estar a perder peso, mas também está, por exemplo, a sentir-se com menos energia. Ou está a perder peso porque está sobretudo a perder massa muscular, e isso também
faz com que tenha menos força. Está a perder peso e está totalmente obcecada por isso e não fala de outra coisa e as pessoas já não querem estar com ela. Sim, ou tipo, destruiu as suas relações por causa de... Ok, sim. Mas uma estratégia pode funcionar por um lado e não funcionar por outro. Certo. Mas utilizando isso como exemplo, não é? Nós conseguimos entender o que está a funcionar ou não está a funcionar. Ou alguém diz, olha, eu gostaria de ter mais dinheiro e uma das minhas estratégias é investir uma poupança que eu tenho, investi-la em bolsa, não é? E a pessoa toma uma série de decisões e depois vai medindo os resultados, não é? Se investir na bolsa americana, desde a tomada de posse do Trump, está assim meio lixada, mas hold. Mas o que esta questão, como é que eu sei que está a funcionar? Eu acho que ela se torna mais complexa e não tão óbvia quando eu estou a falar de uma coisa mais abstrata. Como é que eu sei que um relacionamento amoroso está a funcionar? Como é que eu sei que a minha parentalidade está a funcionar? Como é que eu sei sobre Como é que eu sei sobre se o meu projeto de transformação pessoal está a funcionar? Não é? Como é que eu sei se a minha busca pelo propósito de vida está a funcionar? Ou seja, nós podemos entrar aqui em temas que são muito mais abstratos, têm uma natureza muito mais abstrata, são mais subjetivos. Logo, como é que eu sei que as coisas estão a funcionar? Como é que eu sei que as estratégias que eu sigo estão a funcionar? E então eu hoje preciso da tua ajuda para me desenrascar aqui deste problema. Claro que eu estava aqui a ligar logo à parentalidade, Como é que eu sei que a parentalidade está a funcionar? Sim, exato. Se calhar estou a aceitar as tuas ideias todas da parentalidade consciente e isto se calhar não está a funcionar e eu acho que está. Nem sei. Sim, muitas vezes quando falo disto, utilizo especificamente a palavra funcionar e até ponho entre aspas, não é? O funcionar, porque eu ligo isto às minhas intenções como mãe. O que é que quem é que eu quero ser como mãe e que tipo de relação é que quero ter com o meu filho. Portanto, muitas vezes na parentalidade as métricas que temos de funcionar estão relacionadas ao comportamento específico da criança. Isso é o mais habitual, não é? É o mais habitual, imagina. A criança está-se a portar bem, mais uma vez, entre aspas, não é? A criança está calada à mesa no restaurante, sem chatear ninguém. E pronto, se calhar está com o telemóvel à mão. E teve o jantar todo a prestar atenção só ao ecrã, não à comida, nem a mãe, ninguém. A métrica, a criança está parada e calada, não é? Check. Também, se calhar, antes do jantar, dei instruções muito claras e ameacei tanto a criança que ela está ali a comer cheia de medo. Né? Ou, se calhar, ela no início do jantar começou-se a portar mal e eu dei uma palmada na hora certa, que a hora certa foi logo no início do jantar, não é? E ela parou e aquilo está a funcionar. É? O que me leva aqui um bocadinho aquela ideia que tu costumas utilizar, que já falamos, não é? da neuroestratégia, quando avaliamos as estratégias mediante a ecologia, a sustentabilidade e a eficácia. E a eficácia. Portanto, isso é uma forma também de avaliarmos se funciona ou não, acho eu. Acho que é uma métrica que tu desenvolveste que acho que para mim funciona também muito bem e dá para aplicar este contexto também. Não é? Portanto, o que é eu acho que é o que precisamos... A minha questão era abstrata e tu ainda estás a tornar mais abstrata agora. Já estás a falar em sustentabilidade e ecologia. São os teus conceitos. Né? Mas onde é que eu quero ligar? A diferença está, acho eu, quando é que estamos a pensar no que está a funcionar ou não. Se é só depois, se estou só a avaliar depois, se funcionou ou não, então vou só avaliar o resultado específico. A criança ficou caladinha. E também se é depois imediato ou depois daqui a 5, 10 ou 20 anos. Ainda por cima, posso também fazer esta coisa. Também há a eficácia a longo prazo, que isto funcionou a longo prazo. Sim. Ou se eu pensei e refleti sobre isso antes, o que é que será para mim uma parentalidade que funciona? O que é que será para mim uma
uma relação que funciona. Eu vou olhar para outras coisas. Não é? O meu olhar da avaliação de se está a funcionar ou não vai, acho eu, avaliar mais coisas. Pronto, foi muito abstrato, não é? Se nós pegarmos num tema abstrato, não é? Que acho que interessa a maior parte das pessoas, como os relacionamentos. Os relacionamentos familiares, sociais, profissionais, amorosos. Quero ter um bom relacionamento. E dentro do relacionamento eu vou-me comportar de determinada forma, que é como quem diz, vou utilizar certas estratégias. Não é? Acho que para a maior parte das pessoas isto não é assim muito intencional, é simplesmente eu a ser eu. Não é? Para outras pessoas, quando se interessam mais pelo desenvolvimento pessoal, não é? Começam a olhar para as suas estratégias e equacionar se haverá outras estratégias melhores do que estas, na forma como me comporto, como interajo, como comunico. Né? E eu tenho aqui o objetivo de ter uma boa relação, tenho aqui esta estratégia, né? Por exemplo, olha, vou fazer mais perguntas do que o que fazia antes. Okay. Mas como é que eu sei que isto está a funcionar? Né? Porque eu acho que algumas pessoas não fogem um bocado a esta conversa. Aliás, estás a dizer isto dos relacionamentos, que muitas vezes o que ouvimos quando um relacionamento acaba é não funcionou. Não funcionou, sim, ou não está a funcionar. Isto não está a funcionar. E quando fazemos a pergunta, o que é que não está a funcionar? O relacionamento. Ok, mas o que é no relacionamento que não está a funcionar? Nós, no fundo, esta conversa toda parece que vai dar qual é a métrica. Deve haver alguma métrica. E às vezes a pessoa não tem bem, ou se fixa numa coisa muito pequenina, que nós nem conseguimos entender realmente a relevância, ou então vai logo para a métrica, que eu acho que é a mais relevante, só que nem sempre ela está muito explícita desde o início, que é, isto não está a funcionar porque eu não me sinto bem. Não é? Que no fundo há aqui uma métrica emocional, não é? Que é eu não me sinto bem com isto. E não me sinto bem com isto não é num momento, é regularmente, quando penso. Na maior parte do tempo, no meu relacionamento, eu não me sinto bem, não me sinto satisfeito. Não é? O que até irá agora gerar, não é? Se isto fosse uma sessão de coaching, não é? A pergunta seguinte seria, então, o que é que tinha que acontecer para te sentir satisfeito? Não é? Ou o que é sentir satisfeito? E eu acho que aqui é que surgem as dificuldades, que são as dificuldades que eu estou a trazer com a minha pergunta original, que é, como é que eu sei que isto funciona? Porque para eu saber que as minhas estratégias de comunicação estão a funcionar, não é? Que as minhas estratégias de comportamento estão a funcionar, eu tenho que ter um quadro qualquer de comparação. Não é? É por isso que isto é muito fácil quando, sei lá, falamos, eu estou a trabalhar na minha empresa, eu sou vendedor, não é? A empresa apresenta-me um objetivo de 100 e eu faço 50, não é? E alguém pode dizer, Pedro, isto não está a funcionar, não é? O que tu estás a fazer... Mas então tu respondes, mas eu sinto-me bem. Não, mas aquilo que tu estás a fazer não está a funcionar. Não está a funcionar por comparação com o quê? Por comparação com o objetivo, que é 100. Ok. Então não é que não está a funcionar. Está a funcionar para fazer 50. Então, surgem aqui umas ideias muito intuitivas de para eu passar de 50 para 100 vou ter que fazer alguma coisa diferente. Ou vou continuar a fazer o mesmo, mas com mais intensidade, ou vou mudar aqui alguma coisa. Quando eu mudar alguma coisa, como é que eu sei que está a funcionar? Não é? Porque o resultado passou de 50 para 60. Ok, então aproximei-me. Claro que eu estou aqui a simplificar muito isto, porque a minha estratégia até pode ser boa, mas há condicionantes à minha volta que fazem com que ela não gere o resultado que poderia gerar com condicionantes diferentes. Portanto, não é tudo é eu e o mundo. Mas quando eu passo para coisas... Não é? Qual é que é a métrica dentro da relação? Mia, isto não está a funcionar. A nossa relação no mês passado estava em 47 e agora baixou para 43, não é? Ou nós temos esta métrica construída, não é? E todos os meses temos ali um Excel com os pontinhos e com ponderação e depois vamos pondo lá um cheque. Podíamos ter isso, não é? Será que alguém tem isso? Já ouviste falar de alguém que tivesse isso? Assim, uma métrica que diga... Nunca ouvi falar de ninguém que tivesse. Este final de mês, vamos celebrar porque a nossa relação atingiu um máximo histórico, tipo bolsa. Chegamos a 88, superando os 87 de março de 2014. Sim, era divertido. Era divertido, meu. Imagina nós termos uma separadamente, não é? Num relacionamento, não é? Nós
primeiro construirmos uma checklist bastante extensa de todas as coisas que nós apreciamos num relacionamento, não é? Nas várias áreas da vida, na área eminentemente prática, não é? Sei lá, a nossa casa, o nosso espaço, o carro, a rotina, não é? Estar ali tudo escrito, não é? Depois, a seguir, tinhas as questões de ordem financeira, por exemplo, tinhas as questões de ordem da parentalidade. Fazias ali um Excel mesmo. Sexualidade. Tempo livre. Certo, emocional. Tudo ali, sim, tudo assim ao detalhe. E depois, todos os meses, chegavas ao final e fazias um exercício de avaliação de 1 a 10, não é? De 1 a 10, ok. E marcavas aquilo que tu achas, não é? 8 nisto, 7 naquilo, 5 naquilo. O Excel fazia conta da média automaticamente? Sim, fazia média, até podia pôr umas coisas a vermelho e a verde, por exemplo, até podia fazer áreas de ter especial atenção, para o próximo mês foquem-se nisto. Sim, até depois, e entregavas aquilo ao ChatGPT e dizias, olha... Estratégias de casal continuar junto, não é? Mas até podia ser, por exemplo, podia depois fazer uma análise engraçada, que era, áreas houve um desvio maior, não é? Que é, na sexualidade o Pedro pôs 8, mas a minha pôs 2, não é? Espera aí, há aqui uma disparidade qualquer. Aqui, não é? Ou o Pedro está a ter a sexualidade dele com outras pessoas, não é? Por isso é que não bate certo. Ou então há um desajustamento, sei lá, na área financeira um de nós diz que tem um grau de satisfação 9 neste mês, mas o outro tem 3, não é? Porque se calhar aquilo que para um é ter satisfação financeira... Tu estás a entusiasmar muito com esta ideia. Com esta ideia. Eu acho que temos aqui uma... Winner. Temos aqui um winner. Sim, eu acho que muitas pessoas iriam desesperar com isto, não é? Quem conhece o método laser, não é? Já nos ouviu falar sobre isto, já fez formação connosco, acho que está a dizer, isso é mesmo de pessoas com mais azuis, que gostam de coisas lógicas, racionais, organizadas. Os vermelhos também podem gostar bastante disso. Os vermelhos também, mas os vermelhos depois iam ficar lixados com a pontuação que os outros lhes davam nas coisas de iam a ver com eles. Sim. Que é isto? Só me puseste aqui 5, não estás satisfeita, é? Mas acho que para muitas pessoas isso iria sempre, mas isso, a relação não é isso, porque a relação é mais... não há uma coisa... Sim, mas o que pode concluir aqui um bocadinho desta tua conversa é sobre os relacionamentos, é mais o diálogo à volta disto, o que é funcionar para a nossa relação, que eu acho que isso é que falta muitas vezes. E nós, por muito que queiramos, nunca vamos saber exatamente o que é funcionar. Não é? Aliás, eu nem gosto assim muito da palavra em si, o que é isso de funcionar. Daí ter dado aquele exemplo que dei há bocado da criança à mesa de jantar no restaurante. Né? Porque qualquer uma das estratégias que eu estava ali a apresentar, eles no fundo funcionaram. Só que há umas que te vão fazer sentir melhor que outras. Mas há umas que vão... Porquê? Porque há mais coisas para além disso. Que a ameaça sentem-se super bem, que a criança está-se a portar bem e eles estão em controle e têm poder todo e isso faz-lhes sentir bem. Sim, mas então tudo bem. Tu é que estás a impor aqui uma nova dimensão, eu que é a qualidade da relação, criança. O estímulo da autonomia da criança. Certo. Que é aqui, quando estamos a falar do funcionar ligado aos relacionamentos, é que se torna-se mais complexo. Estás a impor aí uma métrica, não é? Por exemplo, eu como coach não vou impor esta métrica a alguém, a pessoa é que vai descobrir a sua própria métrica. Podes dar um toque. Podes dar Podes fazer uma pergunta. Aqui a questão é que se tu, ainda assim nesse caso, a pessoa que tem essa métrica de a criança estar quieta e caladinha à mesa, ela pelo menos tem uma métrica, então ela pode dizer esta estratégia está a funcionar e aquela outra estratégia não está a funcionar porque a criança andou a correr por todo lado e aos gritos e portanto não consegui atingir o objetivo que eu gostaria de atingir, não é? Aqui a proposta, não é, parece, isto está a vir da minha experiência, eu acho que parece-me que bate certo com a tua, que é a maior parte das vezes esta métrica simplesmente não existe. Quando tu perguntas a um pai, mas qual é, assim, a longo prazo, como é que tu daqui a 10 ou 20 ou 30 anos vais poder dizer, olha, eu acho que funcionou, a minha parentalidade funcionou. Essa é a proposta da parentalidade consciente, é pensar nisso
Quais são as respostas, antes, nesse contexto, quais são as respostas mais habituais? É o meu filho ser feliz. Sim, há muito o filho ser feliz. Ou ser um cidadão bem integrado na sociedade. E também, para quem fala, quem reflete mais um bocadinho, começa a refletir sobre manter o filho na sua vida e ter uma boa relação com o filho na vida. Ligar todos os dias. Não, claro que é que o meu filho tenha sucesso, seja lá o que for sucesso, que tenha bons relacionamentos, que saiba cuidar de si, que seja resiliente. São assim palavras que também aparecem bastante, e que seja honesto e empático, generoso. Mas para isso se transformar numa métrica, não é? Nós temos que perguntar. Repara que aqui, quando eu utilizo a palavra métrica, não é para chegarmos ao final e termos uma escala de 0 a 100. Não queres uma folha de Excel? Não tem que ser necessariamente uma folha de Excel, mas tem que ser uma coisa um bocadinho mais específica, que é quando eu digo, o que eu quero é que o meu filho tenha sucesso, não é? Ou só em produto. Então, como é que tu daqui a 10 ou 15 ou 20 anos vais poder dizer que aquilo que tu fizeste no teu relacionamento amoroso funcionou? Isso é o quê? A pessoa dizer, olha, é ainda estarmos juntos, não é? Mas isso pode ser a métrica da pessoa. Ou para outra pessoa pode ser, olha, é sentir-me bem comigo e com a outra pessoa. Okay? Só que qualquer destas respostas, eu acho que requer um bocado mais de especificidade, que é o que é isso de estar juntos, não é? O que é isso de nos sentirmos bem um com o outro? O que é isso do teu filho ter sucesso? Ou o que é isso do teu filho ter ser feliz? Que é para conseguirmos traduzir isto num conjunto de coisas que sejam observáveis e que sejam um bocadinho mais objetivas do que simplesmente este grande objetivo, que normalmente depois é uma coisa que vai ser muito difícil de medir. Isto depois pode causar muita confusão, não é? Porque por exemplo, entre nós os dois, no relacionamento, se nós dissermos, como é que nós daqui a 10 anos sabemos que o nosso relacionamento está a funcionar? Olha, ainda estamos juntos, diz um, não é? Ok, pronto. E depois daqui a 10 anos, dizem, olha, o nosso relacionamento funcionou bastante bem, porque estamos juntos. Eu estou a dizer, quer dizer, estamos juntos no sentido que moramos na mesma casa, mas não nos suportamos, não é? Não conversamos, não temos intimidade. Eu devias ter explicado isso, não é? Mas este exemplo é parecido com o exemplo da mesa do jantar, não é? Certo. Além de que, sabes que eu acho que também isso do funcionar também vai mudando. Mas se não falarmos disso antes, vai ser muito difícil. Vai mudando como assim? Vai mudando, vai desenvolvendo, principalmente numa relação, não é? O que funciona, o que faz sentido na nossa relação hoje, talvez não faça sentido na nossa relação daqui a 5 ou 10 anos, não é? Isso também pode mudar mediante as experiências que se tem, não é? Às vezes um exemplo que penso às vezes quando se fala em fidelidade e infidelidade. Infidelidade. Né? Para algumas pessoas, olhar para outra pessoa com desejo é uma quebra do acordo monogâmico. Enquanto para outras pessoas é haver uma interação sexual, ou haver penetração. Não é? Parece que para o Bill Clinton ele tinha uma definição de... Sim, tá, mas isso era porque ele estava a tentar... Isso era porque ele estava a tentar não ser impeached, não é? Não, mas estás a perceber onde queres chegar, não é? Isso que se calhar pode mudar. Se calhar, olha, eu olho para outra pessoa com desejo e isso é uma quebra de confiança brutal para ti. Mas depois conversamos sobre isso e percebemos que se calhar isso não é assim tão mal e a quebra de confiança ou a infidelidade tem que ser algo muito mais grave do que isso. É uma mudança, não é? Certo? Sim. É um exemplo. Ok. Mas então, parece que aqui a nossa conversa está a ir assim mais ou menos no mesmo sentido. Acho que estamos a ir os dois no mesmo sentido, que é para nós sabermos se uma estratégia funciona ou não, principalmente uma estratégia que não é tão imediata, não é? Que é uma estratégia mais de longo prazo. É importante ter uma ideia do que é que será
o sucesso desta estratégia. O que é que será esta estratégia funcionar? E que, precisamente por ser de longo prazo e nós não conseguimos observar o resultado imediatamente, nós muitas vezes não chegamos a definir o que é o sucesso disto. O que depois torna muito difícil nós defendermos a estratégia. Não é? E é por isso que às vezes, eu acho que às vezes nós acabamos por ficar ligados a estratégias que são mais confortáveis, porque os meus pais já faziam assim, ou toda a gente faz assim, quem sabe, nem sei se isto vai funcionar ou não, portanto mais vale ficar naquilo que é confortável. E é por isso que às vezes os processos de mudança, eles podem ser um pouco difíceis quando não há quando não há um resultado imediato. Não é? Quando o resultado é mais lá à frente. Mas se o resultado mais lá à frente, ainda assim, se ele estiver suficientemente definido, eu posso ir tentando encontrar sinais de que estou a ir na direção certa. Só que quando ele não é definido, é só uma coisa de, olha, agora vamos fazer assim. Para quê? Para ser bom. Aí não chegamos a definir o que é ser bom. Eu acho que é muito fácil tu depois saltares fora dessa estratégia, não é? Porque tu não sabes se ela funciona. E isso, às vezes, provoca aqui situações assim um pouco loucas de eu poder estar muito agarrado a um conjunto de estratégias, que foi aquelas que eu aprendi, foi aquelas que por alguma razão, em algum momento, fizeram mais sentido para mim. E eu continuo a utilizá-las, apesar de quando tu perguntas, Pedro, mas isso está a funcionar? E eu não sei responder, mas continuo agarrado a elas. E às vezes, por não ter definido exatamente para onde é que eu quero que isto acabe, elas até não estão a ser nada interessantes para mim. Então, por exemplo, estou a utilizar uma estratégia com os meus filhos que está a danificar a relação. Mas como eu não defini exatamente como é que eu quero que seja a relação com eles também daqui a 10 ou 20 ou 30 anos, não é? Eu nem sequer percebo que isto pode ser danoso, só vou descobrir muito mais tarde. E parece que o pensar e refletir sobre isto e ganhar um pouco mais de clareza parece ser aqui bastante útil para eu poder responder à pergunta, isto está ou não a funcionar. Não é? Às vezes falamos mais de se está a funcionar ou não em coisas pequenas, não é? Por soluções mais a curto prazo é mais fácil avaliar se está a funcionar ou não. O plano de treino que iniciei que está a funcionar ou não, ou com a dieta que estou a fazer, mas um bocadinho o que estás a propor aí é ter esta ideia mais em outras coisas mais abstratas e mais a longo prazo que estão presentes na nossa vida, nomeadamente os relacionamentos. Olha, um exemplo que eu me estava a lembrar que tem a ver com a parentalidade, que me lembro de quando os nossos miúdos eram mais pequenos. Não é? Eu lembro de às vezes dizer, isto não está a funcionar, por exemplo, sair de casa de manhã. Não está a funcionar porque é sempre um stress, é sempre uma correria, há sempre a aparecer aqui emoções de... E uma das soluções fáceis para isto funcionar melhor era, por exemplo, escolhe-se a roupa dos miúdos, se possível no dia anterior, nós escolhemos e de manhã enfiamos-lhes a roupa e pronto, eles já estão vestidos. Não é? Só que, como havia uma intenção clara de longo prazo que tinha a ver com promover a autonomia deles, promover a responsabilidade, promover o sentido de integridade em relação... a roupa é uma coisa que eu utilizo no meu corpo e é uma coisa que sou eu que vou ter que utilizá-la durante o dia. Portanto, deixa-me utilizar uma coisa que eu gosto e com que me sinto confortável se ela estiver disponível aqui no meu armário. E também contribuição para o funcionamento da família. Pronto, como essas coisas estavam bem estabelecidas, isso às vezes ajuda a ter assim, ok, voltamos a sair de casa um pouco atrasados. Portanto, em relação à hora de sair de casa, isto não está a funcionar. Mas em relação a uma coisa maior de longo prazo, eu vejo aqui pequenos sinais de que isto está a funcionar. Não é? E depois, passado algum tempo, é assim, ainda bem que este foi o nosso caminho, não é? Porque de repente tudo se tornou extremamente mais fácil, porque cada um assumia a sua cena. Sendo que esse pensamento também depois, e essa estratégia também contribuiu para que efetivamente se saia a horas. Sim, sai sempre a horas em nossa casa. Sim, a longo prazo isso tornou-se extremamente eficiente também para... Principalmente porque se promoveu estas outras competências primeiro. Sim, claro. Aliás, nós às vezes até passei com alguma compaixão
ouvir pessoas a dizer, com um filho, não consigo sair de casa, porque acontece sempre alguma coisa. E nós com 3 filhos pequenos, e eles acordavam e, pronto, e eu, sei lá, depois ia para o carro e eles tinham-se vestido e tomado o pequeno almoço e arranjado os sacos deles e com as coisas para a educação física e não sei o quê. E simplesmente acontecia porque cada um tratava da sua cena, não é? Isso tornou-se extremamente... Isso passou a funcionar extremamente bem. Mas houve uma altura para poder funcionar tão bem, houve uma altura em que aparentemente não estava a funcionar. Não é? Mas porque estava claro um sítio maior onde tu querias chegar. E eu acho que isso muitas vezes não está, não é? Quando alguém diz assim, a minha relação não está a funcionar, na relação é típico dizer isso, isto não está a funcionar, não é? Temos que conversar que isto não está a funcionar. Muitas vezes dizemos o que é que não está a funcionar, às vezes pegamos logo, isto e aquilo, mas isso e aquilo comparado com o quê? O que é que seria isto a funcionar? E às vezes não há esta tal visão, só há as sensações de desagrado, mas só isso, estava aqui a pensar o que é isto o que é que acontece quando alguém diz que não está a funcionar, não é? Ou no fundo está a dizer, as minhas necessidades aqui não estão a ser certo, por isso é que nutridas, me sinto mal. Não é? Sinto-me mal. E a pergunta então para mim fica, que necessidades são essas que não estão a ser satisfeitas através dessa relação, não é? E acho que, assim, olhando para a minha experiência pessoal, mas também daquilo que eu ouço ali, claro que pode ser várias necessidades, mas muitas vezes, assim, se formos mesmo a cerne daqui dessas necessidades, tem a ver com sentir-se ouvido e compreendido, não é? E claro que podemos ter... Acabaste de estragar o meu Excel. Eu ali um Excel com centenas de linhas e agora tu substituíste só por 2. Mas eu acho, não concordas? Concordo. Podes não concordar, está tudo bem. Concordo. Concordo, porque aquelas linhas todas do Excel eram estratégias para satisfazer essas necessidades. Também, sim, mas mesmo que não... Imagina que tu tivesse uma necessidade muito grande de experiências e de fazer muitas viagens, muitas atividades. E eu não. Né? Claro que isso é uma espécie de incompatibilidade. Mas se nós pensarmos bem, conseguimos perceber que com um diálogo onde ambos se sintam ouvidos e compreendidos, consegue-se chegar a uma solução também para isso. Se calhar tu vais fazer as coisas sem mim. Só que daí que temos que trabalhar que isso seja ok fazer também. Né? Porque se não for ok, obviamente não vai funcionar. Mas essa é assim, acho que quando estamos a dizer isso numa relação que não está a funcionar, e mesmo quando estamos a falar disso, quando um pai me diz que não está a funcionar aquilo que eu estou a fazer com o meu filho, normalmente é porque está a fazer demasiadas coisas, está tipo a gerir muito o filho e não a oferecer essa compreensão e essa experiência de ser visto ou visto. Ou seja, lá estamos nós a chegar ao mesmo tipo de conceitos para resolver a questão inicial, não é? Porque a questão inicial que eu trouxe é como é que eu sei que isto está a funcionar. E agora, assim, fazendo um resumo, para onde é que foi a nossa atenção? Necessidades psicológicas e bem-estar, intenções e clareza em relação às intenções e conversa. Não é? Conversas abertas e honestas quando isto implica outras pessoas. Não é? Sim, e também estavas a dizer a chave ali, quando implica outras pessoas, também de ter em consideração essas outras pessoas. Não é? Portanto, é através da conversa, é através da definição clara de intenções com as quais depois eu vou comparar aquilo que está a acontecer, não é? E esta reflexão sobre quão satisfeito eu estou em relação a cada uma das minhas necessidades, é isto que me vai mostrar se isto está a funcionar ou não. Se isto for tudo feito antecipadamente, melhor ainda. Ou seja, se no início da parentalidade, no início do relacionamento amoroso, no início do relacionamento social, se eu for capaz de ter esta reflexão e eventualmente até conversar logo com outras pessoas sobre isto, mais fácil vai ser ter esta noção
de está a funcionar ou não está a funcionar. Sim. Adorei a conversa toda, amei o entusiasmo com o meu Excel, tu deitaste-o por terra, ainda bem. Não, mas eu achei que tem calhar para algumas pessoas faz sentido. Tem potencial. Pode promover muita conversa. Sim, eu vou lançar um... Em breve vão poder fazer um download de PDF. Vou lançar um produto online, que é um Excel, um XLS já todo detalhado para vocês medirem. Sim, eu acho que o grande momento seria eu bater o recorde, não é? Seria bater o recorde. E depois conversas entre amigos, e como é que está o teu relacionamento amoroso? 87, oh amigo, eu já vou no 134. E o 87 separava-me. A máxima não era 100? Mas não sei, eu agora... O máximo? Já não, pois havia... Mas tem que haver um máximo, não? Não, pois havia pessoal que começava a bater recordes. Sim. Okay. E depois até aparecia a justificar fins de relação. Assim, não, é que nós há 6 meses que estávamos no vermelho. Aquilo não estava a subir e eu disse, para isto não. Então vou ver se arranjo uma pessoa mais compatível, onde começo logo lá em cima. Não, é que estava a ficar embaraçoso na conversa com os meus amigos, eu estava em último... No ranking. No ranking de amigos eu estava claramente em último. Está bem, já chega. Já chega, ok. Bom. Olha, obrigado, Mia, pela conversa. Espero que a conversa tenha trazido algum esclarecimento a quem nos ouve. E, como sempre, ficamos encantados de receber comentários e partilhas. Eventualmente, se alguém já tem e utiliza o Excel, pois dê-nos notícia disso, que nós estamos interessados em saber como é que vocês sabem que estas áreas da vida estão a funcionar para vocês. Bom. Obrigada, Pedro. Sim. Tchau. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida mágica.